Olá, alunos do nono ano, estamos começando agora a nossa segunda aula do segundo bimestre, relativa ali à atividade 7, que eu coloquei lá no WhatsApp para vocês, tá? Então, continuamos a falar do continente africano. Agora a gente vai falar sobre a questão das fronteiras africanas. A África chegou ao século XXI com o desafio de superar séculos de exploração colonial de vertentes políticas, éticas e culturais. Além de ser o continente mais antigo em termos de habitação de homens, do ser humano no planeta, né, é aquele que passou por maiores graus de transformação ao longo do tempo. Então, os choques sociais, políticos e culturais causados pela exploração comercial e pela divisão do território pelos países europeus desde o século XVI explicam, em grande parte, a fragilidade dos Estados nacionais africanos, ou seja, são países, a maioria dos países africanos são países desorganizados, né, com sistemas políticos, econômicos, com muitos conflitos, com muitos problemas de pobreza e desigualdade social devido a esse processo de exploração colonial pelas potências europeias imperialistas ali a partir do século XV e XVI. A demarcação das fronteiras durante o imperialismo não respeitou as populações nativas, então grupos rivais ficaram confinados nas mesmas áreas, enquanto grupos eticamente relacionados foram separados por limites estabelecidos arbitrariamente. A ação dos colonizadores, né, portugueses, ingleses, belgas, alemães, italianos, espanhóis, franceses e holandeses, que partilharam o território através da Conferência de Berlim em 1800 e alguma coisa, né, combinado a outros fatores, resultou em diversos problemas econômicos, sociais e territoriais no continente, tais como impedir um desenvolvimento autossustentável pelas comunidades e povoados africanos, tanto exploração de minérios visando a exportação também de produtos agropecuários, né, para abastecer principalmente as indústrias europeias e hoje a China e a região asiática de grande crescimento econômico. Quando a gente analisa o continente africano, é lá onde surgiu o ser humano, a espécie hominídeo, né, há 5 milhões de anos atrás. Então, ao longo do tempo, se desenvolveu diferentes comunidades tradicionais, alguns reinos no continente africano antes da chegada dos europeus, incluindo um dos estados mais organizados da antiguidade, que foi o Império Egito, né? A gente sabe que a história do Egito remonta a 5, 6 mil anos atrás, né? Então, você teve ali grandes povos no continente africano, com as grandes navegações a partir do século XIV e XV, ali, começando pelo litoral atlântico, né? Começa então a ter um processo de colonização com a dominação desses povos tradicionais, dessas tribos, desses reinos africanos pelas potências imperialistas europeias. Então, nesse mapa aqui a gente vai perceber, né, dos países africanos que pertenciam a quem, né? Então, países independentes foi a Libéria, a Etiópia e o Egito, que são países que não tiveram ali. O reino etíope foi um reino muito forte, né? O estado do Egito e a questão da Libéria, que não foram dominados por potências europeias. Então, o que está de vermelho aqui foi pela França, os de roxo pelos ingleses, né? Os alemães de marrom, portugueses aqui, Angola e Moçambique, além de mais algum ponto aqui no território, né? Os belgas de rosa, você tinha um Congo belga aqui no meio, né? E os italianos na Líbia, na Somália e etc. E os amarelos aí, como eu coloquei, os estados independentes. O redesenho do continente. Então, como foi o redesenho do continente? A retirada das potências europeias foi em grande parte ocasionada pela situação econômica desastrosa que ela se encontrava após a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos países africanos conseguiram a independência entre 1950 e 1970, né? E como eram colônias de países europeus, aí o que acontece? O enfraquecimento causado pela Segunda Guerra Mundial, que teve como palco principal a Europa, fez com que os países europeus se tornassem muito frágeis economicamente, não conseguindo manter a dominação colonial sobre regiões do continente africano. E aí então, a partir do enfraquecimento, né, do poder político, militar e econômico dos países europeus, é que os países africanos começaram então a conseguir a sua independência. Então, manter a administração e a segurança militar das colônias tornou-se muito oneroso para os países europeus e aí ocasionou um redesenho do continente, né? Quando esses países, essas colônias africanas começaram a se tornar independentes em relação aos países europeus. Então, através de conflitos, guerras, golpes de Estado, etc., surgiu estados muito corruptos,
né? Muitos deles com características ditatoriais com base em questões militares, né? Liderado por elites tribais, muitas vezes alinhados a interesses dos descolonizadores e de outros grupos estrangeiros, implantavam projetos de industrialização e modernização por meio de governos opressores com forte controle estatal. No momento da Guerra Fria, ali, então, vários desses países africanos ou se aliaram à União Soviética ou se aliaram aos Estados Unidos, mas mantendo este modelo, né, de controle estatal, muitas vezes governos opressores, gerando vários conflitos no continente, e vários países passaram por guerras civis ao longo dos anos aí, e muitos países ainda têm conflitos originários de todo esse processo. Paralelamente a essa política, né, havia aqueles que defendiam o reordenamento das fronteiras, né? Ou seja, não seguir as fronteiras estabelecidas no processo de colonização europeia, mas sem interferir nas fronteiras dos estados vizinhos. Começou a ter uma confusão na época quando passou pelo processo de descolonização, né? Saindo da colonização dos europeus, gerando muitos problemas de fronteira nos países. Vários países europeus, vários países africanos ainda estão em guerra ou em conflitos devido à redefinição de fronteiras, ou seja, onde começa um país e onde termina o outro. A política de não interferência no traçado dessas fronteiras gerou grandes instabilidades, né? Porque vários países procuraram manter as fronteiras estabelecidas pela colonização europeia, né? E não respeitar as questões tradicionais dos povos e das tribos ali na África. Então isso levou a grandes instabilidades e deixou desafios a serem enfrentados pelos novos países, né? Você tem que lidar com os conflitos causados pela concentração de populações pertencentes a etnias distintas, muitas vezes inimigas, em um mesmo território, e ainda assim superar o quadro de pobreza e exploração resultante do processo de colonização europeu no continente africano, né? Aqui a gente pode perceber, por exemplo, os países e as datas de independência, né? Então você vê aqui 1952, 60, 54, 64, 1970 alguma coisa, que não dá para enxergar direito aqui e tal. Mas está dando para ver aí a questão dos países e a data que eles se tornaram independentes. Está lá no material para vocês disponibilizado lá no WhatsApp. Aqui neste mapa a gente vai ver, né, toda a marcação onde tem conflito. Então você tem guerra entre nações, ou seja, entre um país e outro, por exemplo, entre a África do Sul e a Namíbia, acontece aqui, tem problema aqui entre Zimbábue e também a galera ali no meio ali, né? Conflitos na Nigéria, no Sudão do Sul, por exemplo. E aí você tem guerra civil dentro dos países. Então, quando você vai reparar, quase todos os países africanos estão com algum nível de conflito, seja guerra entre nações, seja ali uma guerra civil, né? Aqui são os países onde ocorreu a Primavera Árabe, que será explicado depois, né? E os países de verde aí que tiveram independência depois de 55, outros já independentes em 55 e os de amarelo tiveram independência depois de 55 aí. Então você tem aí os diferentes conflitos. Vamos falar agora sobre uma questão muito triste que aconteceu na África do Sul, que foi a questão do apartheid, né? A explicação de algo que permeou durante décadas esse país e que faz parte ali da história do continente africano que a gente tem que abordar. Então, segregação étnica ou apartheid. Então, uma das marcas do colonialismo europeu no continente africano foi a segregação. Na África do Sul, isso foi institucionalizado e durou décadas, né? Essa prática foi conhecida como apartheid, palavra que significa separação. Então, o que foi o apartheid? Né? Tratou-se de um regime de segregação racial em que se negava à população negra o acesso a espaços ocupados e frequentados pelas comunidades brancas. Era a ideia de superioridade racial do branco europeu sobre os povos africanos que foi imposta como justificativa, né, nas estratégias de dominação e expropriação de terras e riquezas e da própria escravidão. Então, o que foi a apartheid na África do Sul? A África do Sul foi colonizada por britânicos e holandeses. Os primeiros a chegar na África do Sul foram os holandeses. Depois, e os holandeses utilizavam nas suas plantações mão de obra escrava de povos africanos que habitavam aquela região. E aí, quando passou para o Império Britânico, né, o Império Britânico proibiu a escravidão na região. Entretanto, isso continuava acontecendo. No final do século XIX e início do século XX, na organização do país, teve a Guerra dos Boeres, né, que eram povos de origem branca, né, britânicos e holandeses, e aí rolou uma confusão ali, só que
Ao término da guerra, se estabeleceu um conjunto de medidas onde só quem tinha terras, quem tinha dinheiro, podia participar da vida política e frequentar determinados espaços, nascendo então a segregação étnica, o apartheid ali, que viria a ser a África do Sul. Mais tarde, isso foi institucionalizado em lei em 1948 e passou a fazer parte da legislação. Então, os negros não poderiam morar nos mesmos locais que o branco, os negros não poderiam votar e nem ser votados, né? Então, você tinha uma segregação instituída por lei ali. Nos anos 60, né, você tinha o Congresso Nacional Africano, um movimento político na África do Sul muito forte, e aí começou a promover uma série de atos e manifestações de desobediência civil em relação a essa legislação altamente segregadora. Quando isso aconteceu, né, houve uma repressão policial em 62, acho que foi 62, não estou lembrado, e morreu vários manifestantes por ação policial. Esse movimento foi declarado ilegal e o seu líder, o Nelson Mandela, foi preso. Devido à pressão internacional, uma série de situações que aconteceram, o apartheid só foi deixar de existir na África do Sul em 1992. E aí, nas primeiras eleições onde os negros puderam votar, né, e todos aqueles que foram presos por manifestações políticas foram soltos, em 1994, Nelson Mandela ganha a eleição para a África do Sul, ali, né, segregação. E aí tem o término da segregação étnica, mas na África do Sul ainda tem uma série de problemas historicamente, essa segregação, essa separação entre negros e brancos e a discriminação contra os povos negros, que na África do Sul são aqueles de mais baixa renda, que sofrem com a pobreza, com a desigualdade social, enquanto a elite política e econômica do país ainda é formada majoritariamente por brancos. Então, aí já estava falando, a apartheid existiu na prática em 1910, oficializado em 48 e vigorou até 94. Então, o que acontece? Nesse país, o racismo era extensivo ao ponto de pedir que os negros, a maioria da população, tivessem propriedades territoriais e participassem da vida política. Além disso, eles eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas, reservadas dos brancos. Após muitos anos de luta, a população negra pela igualdade de direitos, além do apoio internacional, a causa anti-apartheid levou ao fim esse sistema em 1994. Essa placa aqui, por exemplo, é uma placa que está numa área de praia mostrando que era uma praia somente para brancos. Então é um exemplo aí que nós temos. Agora a gente vai falar da África na Nova DIT. Então, primeiro a gente vai explicar o que é a Divisão Internacional do Trabalho. Você tem a antiga Divisão Internacional do Trabalho e a nova Divisão Internacional do Trabalho. Na antiga Divisão Internacional do Trabalho, de um lado a gente tinha os países como os europeus, por exemplo, né, que exportavam manufaturas, e do outro lado os países que hoje são subdesenvolvidos, que era colônia, que exportavam matéria-prima e produtos agropecuários, etc. Então é uma relação, uma divisão internacional do trabalho, numa relação desigual entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Na antiga DIT, quando você tinha os países europeus como colonizadores e os países asiáticos das Américas, da África como colonizados, essa relação desigual se estabelecia pelo controle da Europa sobre as colônias. A Europa então extraía, trazia das colônias produtos agropecuários, minérios, ouro, prata, etc., e enviava para as colônias produtos manufaturados, né, produtos industriais, etc. A nova Divisão Internacional do Trabalho, né, significa que países de menor desenvolvimento e baixa industrialização, né, que são os países subdesenvolvidos, se dá pela produção de manufaturas que geralmente empregam pouca tecnologia, mão de obra barata em geral pouco regulamentada pelo Estado, muita matéria-prima e energia e atividades frequentemente insalubres e poluidoras que não acontecem nos países desenvolvidos. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, você tem uma mudança dessa divisão internacional do trabalho. Países desenvolvidos, Japão, um país da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, etc., são países que instalam indústrias nos países subdesenvolvidos, né? E para produzir determinados produtos industriais, né, aproveitando uma série de vantagens desse país. Custo da mão de obra mais barata, custo da matéria-prima e energia mais barata, né? Geralmente são produtos industriais ultrapassados, que geram muita poluição e etc. Nessa nova divisão internacional do trabalho, a posição da África é ainda mais desfavorável, né, se comparada aos países de baixa industrialização ou países subdesenvolvidos e industrializados, como países na América Latina e no leste asiático. Porque na África apresenta maior exploração não apenas de recursos naturais, mas também de mão de obra, né?
Então, a exportação de produtos industrializados no continente são pouco expressivas e estão concentradas em alguns países, né? Como a África do Sul, Marrocos, Tunísia, Togo, Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Madagascar. Países que têm ali um pouquinho de industrialização, com destaque maior para a África do Sul e Marrocos, são mais industrializados. Então, de maneira geral, o continente carece de modernização e infraestrutura que permite dinamizar as suas atividades econômicas. Então, basicamente, o país está ligado à exportação de bens primários, né, minérios e produtos agropecuários, né, e a infraestrutura que existe é apenas no escoamento dessa exportação e não é para transporte de pessoas e mercadorias que poderia ajudar o continente a ter um desenvolvimento econômico. O processo de modernização e industrialização esbarrou na falta de uma infraestrutura competitiva, né, de ferrovias, rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, etc., né, de recursos humanos qualificados. São países com alta desigualdade social e pobres que não têm investimento em educação e qualificação de mão de obra, né, e de falta de investimentos de capital, né, já que são países endividados e a exportação de produtos minérios e agropecuários gera baixa dividendos, gera baixa renda para esses países, porque são produtos desvalorizados no mercado internacional. Essa situação, então, tem se traduzido em péssimos indicadores sociais em muitas partes do continente, principalmente na África subsaariana. Quando o comércio mundial, as relações estabelecidas dos países da África e seus parceiros comerciais refletem a dificuldade de gerar riquezas no continente com base em potencialidades locais e regionais. Apesar disso, nos últimos anos, há um aumento significativo de exportações para a China e também ampliação dos investimentos da China no continente africano. Então, terminamos essa segunda parte sobre o continente africano. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe seu comentário que eu respondo depois e até a nossa próxima aula.